mídias sociais, elas simplesmente reproduzem um comportamento humano. O ser humano já é social, ele já é voltado para a mídia, já é voltado para a comunicação e relacionamento. O que as mídias sociais fazem é exatamente isso. Qual é o impacto dessas mídias? Na prática, você tem a empresa, junto com a assessoria de comunicação, junto com a agência de marketing, trabalhando em planejamento, trabalhando em como focar o consumidor, como criar relacionamento com o consumidor. Mas, em determinado momento, um consumidor desse teu cliente teve uma experiência ruim com o produto. O que ele faz hoje em dia? Ele não liga mais para o saco da empresa. Ele vai no blog, ele vai no Orkut, ele vai no Reclame Aqui, e ele começa a contar essa história, essa experiência ruim que ele teve de consumo, e essa informação vai se espalhando através da rede social e acaba atingindo uma quantidade muito grande de pessoas. E o pior, esse é o ponto da palestra de hoje, a empresa não sabe disso. Então nós temos um case que nós trouxemos aqui, que é da Kryptonite, que é uma empresa americana que trabalha com cadeados de alto padrão, cadeados de corpo de linha. Eles têm um cadeado de bicicleta de $100. A Kryptonite, um dia, um consumidor da Kryptonite descobriu um jeito de abrir o cadeado dela com uma caneta Bic, uma tampa de caneta Bic. E ele foi no Bike Forum e contou essa história e falou, olha, eu consegui, funciona assim e tudo mais. A partir daí, vários blogs começaram a falar desse assunto, começaram a explicar, olha, aquele cara conseguiu abrir o cadeado da Kryptonite com uma caneta Bic. Até que um dia o sujeito resolveu fazer isso, gravar e publicar no YouTube. O resumo da história é que a Kryptonite foi saber do problema, quando já tinha milhares de consumidores a par do problema, e a CNN ligou para a Kryptonite para falar, olha, nós estamos fazendo uma matéria sobre o vídeo do YouTube e a gente queria alguém da Kryptonite para vir aqui dar uma declaração. O fato é que a Kryptonite teve que tirar o cadeado do mercado, teve que gastar, segundo estimativas da própria CNN, $milhões para repor a imagem da marca. E se você imaginar esse case, lá na frente, no primeiro post no Barstory, se a Kryptonite tivesse o poder de monitorar o que aconteceu, aquilo viraria um recall, aquilo viraria uma centena de cadeados de graça que a Kryptonite ia dar para os clientes, e a imagem dela não teria sido afetada, a imagem da marca. Muito bem, além disso, aqui no Brasil, qual é o universo dessas redes? Nós já estamos hoje com algo em torno de 48 a 50 milhões de internautas no Brasil. Isso representa 98% da classe A em termos de população total. Isso representa 88% da classe B e mais de 50% da classe C. Então a gente está falando hoje de um universo, em termos de classe A, B, C, que já é extremamente representativo. Mas o mais importante, 73% dos internautas brasileiros nem dormem, mais da metade faz isso todo dia. Você tem já mais de 80% dos internautas participam de algum tipo de rede social. E esse é o dado mais importante, 35% das pessoas declaram que escrevem nas redes sociais sobre marcas ou sobre produtos, que é um índice inclusive mais alto do que o índice normal de reclamação ou de transmissão de uma informação positiva ou negativa. Então não participar dessas mídias, na verdade, é abrir mão, por um lado, de falar da marca, e por outro lado, de ouvir o seu consumidor, principalmente quando algo estiver saindo errado. Muito bem, o que é a blogosfera? A blogosfera, na verdade, é o que a gente chama de conjunto dos blogs. Só que esse conjunto dos blogs, eles têm uma espécie de rede invisível, porque um blogueiro participa do Twitter, o outro está numa comunidade no Facebook, o outro está no Orkut. Então, no fundo, todos os blogueiros, de certa forma, se conhecem e têm canais de comunicação. Portanto, uma das coisas que a gente recomenda para o cliente, para a assessoria de imprensa, é que dependendo da marca que a gente está falando, se crie o que a gente chama de mapa da blogosfera. Ou seja, no meu setor, ou para o meu cliente naquela marca, quais são os blogs mais relevantes? Me interessa, tem lá o Internet, que é um dos maiores blogueiros do Brasil, mas isso talvez não interesse para o meu cliente. De repente, o meu cliente é uma marca de cosméticos, que tem um blog menor, de 100, 200 mil acessos mensais, mas que é extremamente relevante para aquela minha marca. A partir daí, que se levante como esse blog é visto, como ele está posicionado no Google, que hoje é a maior ferramenta de busca brasileira, e qual a visibilidade. E com isso se elenque os 10, os 20, os 30 maiores blogs naquele setor da marca.
Eu vou citar um exemplo da importância disso. Isso é um post que deve ter, acho que um mês, no Brainstorm 9, que é um blog voltado para a publicidade, onde ele retrata um erro que aconteceu na agência DM9 em relação a uma campanha do Ponto Frio. Então eles colocaram lá no ar o e-commerce do Ponto Frio, só que colocaram o endereço errado, o telefone errado. Colocaram o telefone do concorrente, na verdade. E você vê que às vezes um erro de uma agência é divulgado em um blog, e isso daqui vai ficar anos lá. Todo mundo, quando dia que for pesquisar DM9 no Google, vai acabar encontrando esse post de alguma maneira. Um outro exemplo é no caso do Orkut. O Orkut é uma comunidade que no Brasil ela é a líder, tem 83% do mercado brasileiro. Aqui eu estou pegando um exemplo de uma comunidade voltada a motoboys, que era dedicada a motoboys. E você fala, pô, mas o que uma comunidade de motoboys interessa para a comunicação empresarial? Aqui você tem um exemplo do que você pode fazer em termos de monitoramento no Orkut. Que moto você tem? Então, uma pesquisa simples, eu pego 180 consumidores, a estatística total aqui, existe algo em torno de 5.700 opiniões sobre moto, marca de moto preferida no Orkut hoje. Tá? Aqui eu estou dando só um exemplo. Então você pega um exemplo, por exemplo, de moto, você consegue levantar qual a opinião do consumidor sobre o produto e sobre o produto concorrente. Aqui a gente tem um outro exemplo ao contrário, né? Que refrigerante você mais odeia? Então tem uma outra comunidade, uma comunidade relativamente grande, com quase 8 mil membros, que tem 126 respostas espontâneas de consumidor. E outro exemplo, eu não sei se você já conhece o Reclame Aqui, é um site que no Brasil cresceu muito rápido, que é um site típico dessa época de redes sociais. É um site que você entra lá, tem um problema com o celular, e você fala, eu não gostei do celular da marca A ou da marca B. Então aqui tem um exemplo de reclamações da Claro, da marca Claro, dentro do Reclame Aqui. O Twitter, recentemente ele entrou na mídia desse ano para cá, mas ele já é uma mídia no Brasil bastante relevante. Para vocês terem uma ideia, ele já superou o Facebook no primeiro trimestre desse ano. E o Twitter, ele tem um mecanismo um pouco diferente, são posts curtos, são informações curtas, só que eles têm uma capacidade de divulgação muito grande, porque tem o tal do seguidor. Então você tem uma pessoa escreve uma coisa, eu tenho, por exemplo, até o meu Twitter, eu tenho hoje estou com 1.500 seguidores, ou seja, se eu escrevo lá, automaticamente 1.500 pessoas vão receber no seu smartphone. E essas 1.500 pessoas muitas vezes usam o que a gente chama de RT, que é a retransmissão, eles simplesmente pegam aquela informação e com um clique eles retransmitem para uma quantidade de pessoas muito grande. Aqui é um exemplo de um caso que ocorreu recentemente entre Marcelo Taz e Telefônica, em que o Marcelo Taz foi contratado pela Telefônica para colocar uns posts sobre o novo serviço expresso de comunicação da Telefônica. E o que aconteceu? No Twitter começou a acontecer uma verdadeira avalanche. Em 2 dias, milhares de mensagens criticando a Telefônica e o Marcelo Taz por esse acordo. E forçou na sexta-feira à tarde o Marcelo Taz a postar um esclarecimento no blog dele para tentar dar uma reduzida aqui na avalanche. Isso porque o Marcelo Taz tem Twitter, ele acompanha, um twitteiro que acompanha bem. Se ele não acompanhasse, só passar a batida da Telefônica dele, eles iam continuar a campanha e eles não iam saber que a campanha estava, na verdade, gerando também uma imagem negativa. Aqui um outro exemplo de Nokia, onde você tem um modelo específico da Nokia, com uma quantidade enorme de posts falando mal daquele modelo. Então qual é o problema? O problema é que você pega isoladamente nas mídias sociais uma informação, você tem que considerar qual que é a relevância dessa informação, qual a repercussão dela. Porque se eu for caçar tudo, eu estou caçando uma agulha no palheiro. Eu tenho lá milhões de blogs, tenho milhares de informações, eu não sei realmente o que é importante. Às vezes alguém pode estar falando muito mal de uma marca, ou muito bem de uma marca, e aquela pessoa não ser relevante na rede, ou não tem impacto nenhum. Então nós classificamos tanto a blogosfera quanto as redes sociais em função do volume dela, da repercussão que ela tem na internet, da popularidade dessa rede social ou daquele blogueiro, da atividade dele. No Orkut é muito comum você ter alguma coisa que foi esquecida lá, uma comunidade que não é mais ativa, e finalmente a influência, que é a capacidade de uma informação ali se propaga.
Cada mídia social, eu não vou entrar em detalhes, mas blogs de Orkut, aqui por exemplo, cada índice tem uma abrangência. Por exemplo, volume, em termos de blogs, a gente está falando do número de posts daquele blogueiro. Já no Orkut, a gente está falando da quantidade de membros de uma comunidade. Por outro lado, se você fala em termos de atividade, nos blogs, a média de posts mês, e no Orkut, a média de tópicos mês. Tem muitas comunidades com milhões de pessoas no Orkut,